Em uma pequena paróquia na Itália, o padre Matteo Santoro viu sua vida desmoronar quando uma falsa acusação o transformou de pastor amado em pária da comunidade. Abandonado por aqueles que jurou servir, humilhado publicamente e à beira do desespero, ele encontrou consolo em um jovem beato que, mesmo após a morte, continuaria a operar milagres através da tecnologia e da fé, Carlo Acutis. O que começou como uma injustiça devastadora se transformaria em um testemunho extraordinário de como a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra seu caminho para a luz. E como um adolescente que amava computadores e a Eucaristia se tornaria o instrumento divino para restaurar a honra de um homem inocente. Antes de começarmos esta história inspiradora, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação significa muito para nós e ajuda a espalhar estas mensagens de fé e esperança pelo mundo. A manhã de 15 de março começou como tantas outras na paróquia de Santa Maria delle Grazie, em Assis. O padre Matteo Santoro, com seus 42 anos e cabelos prematuramente grisalhos, preparava-se para celebrar a missa das 7 horas. O aroma do café fresco que a zeladora, a bondosa senhora Francesca, havia preparado, misturava-se ao perfume dos lírios brancos que decoravam o altar. A luz dourada da manhã italiana filtrava-se através dos vitrais centenários, pintando o chão de mármore com cores celestiais. Matteo não poderia imaginar que aquele seria o último dia de paz em sua vida. Enquanto vestia os paramentos litúrgicos na sacristia, seus dedos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de uma alegria antecipada que sempre sentia antes de celebrar a Eucaristia. Havia sido ordenado há 15 anos e a cada dia renovava seu amor pelo sacerdócio. Os fiéis começavam a chegar, o som de seus passos ecoando na nave silenciosa da igreja. Reconhecia cada rosto, cada nome, cada história. A missa transcorreu com a solenidade habitual. Matteo pregou sobre o perdão, sobre como Jesus sempre via além das aparências, além das acusações, direto ao coração humano. Suas palavras, como sempre, eram simples mas profundas, tocando os corações daqueles que o escutavam. A senhora Giovanna, viúva há 2 anos, enxugou uma lágrima. O jovem Marco, que lutava contra o vício, sentiu um novo impulso de esperança. Mas no fundo da igreja, sentado na última fileira, estava Luca Moretti, um homem amargo, cujo coração havia sido endurecido por anos de fracassos pessoais e ressentimentos acumulados. Ele observava o padre com olhos que destilavam inveja. Luca havia tentado, anos atrás, ingressar no seminário, mas fora rejeitado. Aquela rejeição havia se transformado em ódio, especialmente contra padres que pareciam bem-sucedidos e amados. 2 dias depois, a bomba explodiu. Luca Moretti havia fabricado uma acusação devastadora. Alegava que o padre Matteo havia se apropriado de fundos destinados à reforma da igreja para uso pessoal. Mais que isso, insinuava comportamentos inadequados com jovens da paróquia. As acusações eram vagas o suficiente para serem críveis, mas específicas o bastante para serem destrutivas. A notícia se espalhou pela pequena cidade com a velocidade de um incêndio. Nos cafés, nas praças, nas esquinas, todos sussurravam. As redes sociais fervilhavam com especulações. Em questão de horas, o homem que havia sido o coração espiritual da comunidade tornou-se seu maior escândalo. O bispo diocesano, pressionado pela opinião pública e pelos protocolos da igreja, não teve escolha senão afastar Padre Matteo de suas funções, enquanto as investigações eram conduzidas. A decisão foi anunciada no domingo seguinte, por outro sacerdote, diante de uma congregação que parecia dividida entre a incredulidade e a condenação. Matteo foi transferido para uma pequena casa paroquial nos arredores de Assis, um exílio doloroso.
proibido de celebrar missa publicamente, de usar batina, de exercer qualquer função sacerdotal. Era como se tivessem arrancado seus pulmões e pedido que continuasse respirando. As primeiras semanas foram um inferno de solidão. Os telefonemas de apoio que esperava nunca vieram. Os amigos que julgava ter desapareceram como névoa ao sol da manhã. Apenas a senhora Francesca, a zeladora de 70 anos, ousava visitá-lo, trazendo comida e palavras de consolo que ele mal conseguia ouvir através do barulho ensurdecedor de sua própria dor. "Padre", ela dizia, suas mãos enrugadas segurando as dele, "a verdade sempre vem à luz. Deus não abandona os seus." Mas Mateo sentia-se abandonado. Suas orações pareciam ricochetear no teto baixo do pequeno quarto. A Bíblia que lia todos os dias parecia ter sido escrita em um idioma que não mais compreendia. Pela primeira vez em sua vida adulta, duvidou não de Deus, mas de sua própria vocação. Talvez tudo não passasse de um erro colossal. Talvez nunca devesse ter sido padre. Uma noite particularmente escura, quando a tempestade chicoteava as janelas e o vento uivava como almas penadas, Mateo ajoelhou-se no chão frio de seu quarto. Chorou como não chorava desde criança. Suas lágrimas eram uma mistura de dor, raiva, confusão e abandono. "Por quê?" gritou para o teto. "Por quê, Senhor? Dediquei minha vida inteira a ti. Onde estás agora?" O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais pesado que qualquer resposta poderia ter sido. Foi naquele momento de absoluta desolação que seus olhos pousaram sobre uma fotografia emoldurada na pequena escrivaninha do quarto. Era uma imagem que a senhora Francesca havia deixado ali semanas antes. Uma fotografia do beato Carlo Acutis, o jovem italiano que havia morrido aos 15 anos e estava a caminho da santidade. Mateo conhecia a história de Carlo, como aquele adolescente moderno, nascido em 1991, havia dedicado sua curta vida à Eucaristia e à tecnologia, criando um site catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo. Como havia morrido de leucemia em 2006, oferecendo seu sofrimento pela Igreja e pelo Papa. Como seu corpo permanecia incorrupto em Assis, na igreja de Santa Maria Maggiore. Algo no sorriso daquele jovem na fotografia tocou o coração partido de Mateo. Carlo parecia irradiar uma alegria que transcendia as circunstâncias, uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante do sofrimento. "Carlo", sussurrou Mateo, sua voz rouca de tanto chorar, "você que amava a verdade, que usava os dons modernos para glorificar a Deus, ajude-me, interceda por mim. Não aguento mais esta injustiça." Naquela noite, Mateo dormiu um sono inquieto, mas pela primeira vez em semanas não acordou em pânico no meio da madrugada. Os dias que se seguiram trouxeram uma pequena mudança em seu coração. Mateo começou a rezar diariamente pela intercessão de Carlo Acutis. Pesquisou mais sobre sua vida, leu testemunhos de pessoas que haviam sido tocadas por sua história. Descobriu que Carlo tinha um lema que repetia frequentemente: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias." E outro: "A Eucaristia é minha estrada para o céu." Inspirado pela coragem daquele jovem beato, Mateo decidiu que não morreria como uma fotocópia de um homem amargo e derrotado. Lutaria pela verdade, mas faria isso com a dignidade de quem confia em Deus, mesmo quando ele parece silencioso. Começou a documentar meticulosamente tudo o que podia sobre as acusações. Pediu ajuda a um advogado paroquial de uma diocese vizinha, o doutor Alessandro Conti, homem de fé inabalável que aceitou o caso pro bono. Juntos, começaram a desmontar, ponto por ponto, as alegações de Luca Moretti. Mas as evidências materiais eram esquivas. Luca havia sido cuidadoso ao fabricar suas mentiras. Não havia testemunhas confiáveis, documentos comprometedores ou provas físicas que pudessem exonerar Mateo completamente. Era a palavra de um acusador motivado contra a de um padre desacreditado. 3 meses se passaram.
O outono chegou a Assis, tingindo as colinas de dourado e carmesim. Mateo emagrecera, linhas profundas marcavam seu rosto, mas havia algo diferente em seus olhos, uma determinação serena que não estava lá antes. Foi no dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida e data que marcaria sua vida para sempre, que o impossível começou a acontecer. Mateo estava em seu pequeno quarto, rezando o terço diante da imagem de Carlo Acutis, quando seu celular tocou. Era o Dr. Conte, e sua voz tremia de excitação. Padre Mateo, você precisa ver isto. Agora. Meia hora depois, Mateo estava no escritório do advogado, olhando para a tela de um computador com incredulidade. Alguém havia criado um perfil anônimo nas redes sociais. O nome do perfil era simplesmente Testemunha da Verdade e havia postado uma série de documentos, conversas e gravações que expunham completamente o esquema de Luca Moretti. As mensagens revelavam que Luca havia premeditado tudo, discutindo com um cúmplice, que agora se arrependia, como destruir a reputação de Mateo. Havia extratos bancários mostrando que os fundos da igreja nunca haviam sido desviados. Havia testemunhos de jovens da paróquia, todos categóricos em afirmar que jamais houvera qualquer comportamento inadequado por parte do padre. Mas o mais extraordinário era a própria existência dessas evidências digitais. Alguém havia hackeado os dispositivos de Luca, recuperado conversas deletadas, rastreado transações financeiras. O trabalho era de um nível de sofisticação técnica impressionante. Quem poderia ter feito isso? Mateo perguntou, atordoado. Não sei, respondeu o doutor. Conte, mas quem quer que seja é um gênio da informática e está do lado da justiça. A Testemunha da Verdade havia feito mais. O perfil postou um vídeo comovente, uma montagem de depoimentos anônimos de paroquianos defendendo Mateo, intercalados com imagens dele servindo os pobres, consolando os aflitos, batizando crianças. O vídeo terminava com uma citação de Carlo Acutis. A tristeza é dirigir o olhar para si mesmo. A felicidade é dirigir o olhar para Deus. O vídeo viralizou. Em 24 horas, havia sido visto por milhares de pessoas, compartilhado por todo o país. A opinião pública, tão rápida em condenar, começou a mudar. Mas Mateo estava menos interessado na redenção pública do que no mistério daquele perfil anônimo. Quem era a Testemunha da Verdade? Como havia obtido aquelas informações? Por que havia escolhido ajudá-lo? 3 dias depois, recebeu uma mensagem no celular, de um número desconhecido. Padre Mateo, a verdade está livre. Meu trabalho está completo. Que a alegria de Carlo Acutis seja sua inspiração. A Eucaristia é nossa estrada para o céu. Um amigo que você nunca conheceu, mas que sempre o conheceu. O número foi rastreado pelo Dr. Conte. Era um número virtual, impossível de localizar. A pessoa havia usado tecnologias de criptografia e anonimato tão avançadas que até especialistas em crimes cibernéticos da polícia italiana ficaram impressionados. Mateo olhou novamente para a fotografia de Carlo Acutis em sua mesa. O sorriso do jovem beato parecia mais brilhante, mais vivo. Uma arrepia percorreu sua espinha. Seria possível? Sussurrou para si mesmo. A senhora Francesca, que estava visitando-o naquele momento, seguiu seu olhar até a fotografia. Padre, ela disse suavemente, eu sempre soube que Carlo estava cuidando do senhor. Ele que amava os computadores, a internet, a tecnologia moderna. Por que não usaria esses mesmos instrumentos do céu para defender um de seus irmãos sacerdotes? Mateo sentiu lágrimas quentes rolarem por suas faces. Mas desta vez, não eram lágrimas de dor, eram de gratidão, de assombro, de uma fé renovada de forma que jamais imaginara possível. A investigação oficial moveu-se rapidamente após a revelação das evidências. Luca Moretti foi confrontado com as provas irrefutáveis de sua conspiração. Inicialmente, tentou negar tudo, mas diante da montanha de evidências digitais, desmoronou. Confessou tudo.
A inveja, o ressentimento, o plano deliberado para destruir Mateo. Foi um momento agridoce para o padre. Parte dele sentia raiva, desejava ver Luca punido severamente, mas outra parte, a parte que Carlo Acutis e anos de sacerdócio haviam moldado, sentia compaixão pelo homem quebrado diante dele. Quando o juiz perguntou se desejava processar Luca civilmente além do processo criminal, Mateo surpreendeu a todos. Não, Vossa Excelência, desejo que a justiça seja feita legalmente, mas não busco vingança pessoal. Esse homem precisa de cura, não de minha condenação. Perdoo-o. O silêncio no tribunal foi absoluto. Luca Moretti, sentado no banco dos réus, ergueu os olhos pela primeira vez, encontrando o olhar sereno de Mateo. Algo se quebrou dentro dele. Começou a chorar, soluços profundos e convulsivos de um homem confrontado com a misericórdia quando esperava ódio. A reabilitação de Mateo foi oficial. O bispo diocesano emitiu uma declaração pública pedindo desculpas pela forma como o caso havia sido tratado. A comunidade de Santa Maria delle Grazie organizou uma celebração para o retorno de seu pároco. No domingo seguinte, Mateo celebrou sua primeira missa pública em meses. A igreja estava absolutamente lotada. Pessoas de pé nas laterais, nos fundos, algumas até do lado de fora escutando através de alto-falantes. Quando entrou processando para o altar, o silêncio era reverente, pesado de emoção. Mas antes de começar a liturgia, Mateo fez algo inusitado. Pediu que trouxessem uma grande fotografia de Carlo Acutis e a colocassem em um lugar de honra ao lado do altar. Meus queridos irmãos e irmãs, começou, sua voz embargada, antes de começarmos esta celebração eucarística, preciso contar-lhes uma história de injustiça, sim, mas mais importante, uma história de providência divina e intercessão celestial. Contou tudo, as acusações, o exílio, o desespero e, finalmente, a misteriosa testemunha da verdade, que havia usado a tecnologia moderna para revelar a verdade. Falou sobre Carlo Acutis, sobre como aquele jovem beato que amava computadores e a Eucaristia havia, de alguma forma inexplicável, tocado sua vida e talvez, só talvez, operado um milagre através dos meios que mais amava, a tecnologia. Não posso provar que foi Carlo, disse Mateo, olhando para a fotografia do jovem sorridente. Mas sei o que meu coração me diz. Sei que quando tudo parecia perdido, quando me ajoelhei diante de sua imagem e pedi sua intercessão, algo extraordinário começou a acontecer. As ferramentas modernas que muitos consideram afastadas de Deus, computadores, internet, redes sociais, tornaram-se instrumentos de justiça divina. Havia lágrimas em muitos olhos na congregação. A senhora Giovanna soluçava abertamente. O jovem Marco, que havia lutado tanto contra o vício, sentiu uma renovação de sua própria fé. Carlo Acutis dizia que a Eucaristia era sua estrada para o céu, continuou Mateo. Hoje eu entendo isso de uma forma nova. A Eucaristia é onde encontramos a verdade encarnada. Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade, meus amigos, não pode ser enterrada, não importa quão profundamente tentemos escondê-la. Ela sempre ressurge, às vezes das formas mais inesperadas. A missa que se seguiu foi uma das mais emotivas que aquela igreja antiga já havia testemunhado. Quando Mateo ergueu a hóstia consagrada durante a consagração, suas mãos tremiam, não de medo ou dor, mas de uma alegria tão profunda que parecia transbordar de seu peito. A luz da manhã italiana incidia através dos vitrais, exatamente como naquela última manhã de paz, meses atrás. Mas agora, aquela luz parecia diferente, mais brilhante, mais viva, carregada de significado. Durante a comunhão, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem de 16 anos, Chiara, que raramente vinha à igreja, estava na fila.
Ela havia sido profundamente tocada pela história de Mateo e pela menção de Carlo Acutis. Ela mesma era uma entusiasta de tecnologia, sempre grudada em seu laptop. Quando Mateo colocou a hóstia em suas mãos e disse "o corpo de Cristo", Chiara sentiu algo que nunca havia experimentado. Não era apenas uma sensação, era uma presença, uma certeza absoluta de que aquilo não era mero símbolo, mas realidade. Jesus estava ali, vivo, presente, olhando para ela através dos olhos cansados, mas radiantes do Padre. Ela voltou para seu banco e, pela primeira vez na vida, chorou na igreja. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que não conseguia nomear, uma mistura de alegria, assombro e amor. Após a missa, quando quase todos já haviam saído, Chiara aproximou-se de Mateo. "Padre", disse timidamente, eu acho que entendi hoje. Sobre Carlo, sobre a Eucaristia, sobre tudo. Eu sempre pensei que tecnologia e fé eram coisas separadas. Mas não são. São? Mateo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. "Não, minha filha. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é belo, tudo o que serve ao amor e à verdade, tudo isso vem de Deus e pode ser usado para Deus." Carlo entendeu isso. Ele não abandonou suas paixões quando encontrou Cristo. Ele as transformou em instrumentos de evangelização. "Eu quero fazer isso também", disse Chiara com determinação. "Quero usar o que sei fazer, programação, design, internet, para algo maior." E assim começou outra história, dentro da história maior. Nas semanas que se seguiram, a história de Mateo espalhou-se muito além de Assis. Jornais nacionais cobriram o caso. Programas de televisão entrevistaram o padre, o advogado, até mesmo alguns dos paroquianos. Mas Mateo sempre desviava a atenção de si mesmo, direcionando-a para Carlo Acutis. "Não sou eu quem merece holofotes", insistia. "É esse jovem extraordinário, esse beato que mostrou ao mundo que a santidade não tem idade, que a fé pode abraçar a modernidade sem perder sua essência." A história chegou aos ouvidos do postulador da causa de canonização de Carlo Acutis. Intrigado, ele enviou investigadores para entrevistar Mateo, coletar evidências, examinar a sequência de eventos. Seria isto um milagre atribuível à intercessão de Carlo? A questão permanecia aberta, submetida ao escrutínio rigoroso que a Igreja sempre emprega em tais casos. Mas, para Mateo, a evidência estava em seu coração transformado. Ele não era mais o mesmo homem que havia caído de joelhos naquela noite tempestuosa, gritando sua angústia para Deus. Havia sido quebrado, sim, mas na quebra algo novo havia nascido. Uma fé mais profunda, mais madura, temperada no fogo do sofrimento e polida pela misericórdia divina. 6 meses após sua reabilitação, Mateo fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, em Assis. Era uma manhã de primavera, o ar perfumado com flores silvestres. A igreja de Santa Maria Maggiore estava tranquila, apenas alguns peregrinos espalhados em oração silenciosa. Mateo ajoelhou-se diante do relicário onde o corpo incorrupto de Carlo repousava. Através do vidro, podia ver o rosto sereno do jovem, vestido com jeans e tênis. Até mesmo na morte, Carlo mantinha sua identidade de adolescente moderno. "Obrigado", sussurrou Mateo, sua voz quebrando. "Obrigado por não me abandonar quando todos os outros o fizeram. Obrigado por mostrar que Deus opera através dos meios mais inesperados. Obrigado por me ensinar que a tristeza é olhar para si mesmo, mas a felicidade é olhar para Deus." Permaneceu ali por horas, em oração profunda. Quando finalmente se levantou, sentiu-se mais leve, como se um peso que carregava há meses, talvez anos, tivesse finalmente sido removido. Do lado de fora da igreja, encontrou a senhora Francesca esperando por ele. A fiel zeladora havia insistido em acompanhá-lo na peregrinação. "Então, padre?", perguntou ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Encontrou a paz que procurava?" "Encontrei mais que isso", respondeu Mateo. "Encontrei um amigo, um irmão mais jovem que, mesmo do céu, continua a cuidar dos que ficaram."
Juntos, caminharam pelas ruas medievais de Assis, a mesma cidade onde São Francisco havia caminhado séculos antes, onde Santa Clara havia fundado sua ordem, onde agora Carlo Acutis repousava, uma ponte entre a antiguidade da fé e a modernidade do mundo. A história de Mateo tornou-se uma fonte de esperança para muitos que enfrentavam suas próprias injustiças, seus próprios momentos de desespero. Cartas chegavam de todo o mundo, de padres que haviam sido falsamente acusados, de leigos que enfrentavam calúnias em seus trabalhos, de jovens que lutavam para reconciliar sua fé com o mundo moderno. Mateo respondia a cada uma pessoalmente, sempre incluindo uma oração a Carlo Acutis e um lembrete do lema do jovem beato: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Não permita, escrevia ele, que a injustiça, a dor ou o ressentimento transformem você em uma fotocópia amarga de quem deveria ser. Permaneça original, permaneça fiel, permaneça esperançoso. Quanto a Luca Moretti, sua história tomou um rumo inesperado. Depois de cumprir uma sentença reduzida e fazer extensa terapia, ele procurou Mateo. O encontro foi tenso, desconfortável, carregado de emoções não resolvidas de ambos os lados. Eu não mereço seu perdão, disse Luca, incapaz de encontrar os olhos de Mateo. Tentei destruir sua vida por inveja, por amargura. Você perdeu meses de ministério, sofreu humilhação pública, quase perdeu sua vocação. Como posso pedir perdão por isso? Mateo ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendendo até a si mesmo, estendeu a mão. Luca, eu já perdoei você há muito tempo. O perdão não significa que o que você fez foi correto ou que as consequências desaparecem. Mas significa que eu me recuso a deixar sua amargura envenenar meu coração também. Você precisa fazer as pazes com Deus, não comigo. Luca pegou a mão estendida e, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu o peso esmagador de sua culpa começar a se levantar. Não desapareceu completamente. Ele ainda teria que viver com as consequências de suas ações, mas havia esperança agora, onde antes só havia vergonha. Há um jovem, disse Mateo suavemente, chamado Carlo Acutis. Aprenda sobre ele. Ele entendeu que nossa identidade não vem do que fazemos ou deixamos de fazer, mas de quem somos em Cristo. Você não é definido por seu pior momento, Luca. Aquela conversa marcou o início de uma jornada de cura para Luca. Não seria fácil, nunca é, mas seria real. 2 anos se passaram desde aquele fatídico dia, quando as acusações primeiro caíram sobre Mateo. A paróquia de Santa Maria delle Grazie prosperava de maneiras que nunca havia prosperado antes. Jovens como Chiara haviam formado um grupo de evangelização digital, criando conteúdo inspirado em Carlo Acutis, usando as mesmas ferramentas que Mateo acreditava terem sido usadas para sua libertação. O grupo criou um site catalogando histórias modernas de intercessão de Carlo, documentando como o jovem beato continuava a tocar vidas através da tecnologia. Havia testemunhos de curas, conversões, vocações nascidas da devoção a Carlo. E no centro de tudo estava a história de Mateo, a história de um padre injustamente acusado e milagrosamente vindicado. Na festa de Corpus Christi daquele ano, Mateo organizou uma procissão especial. Junto com o Santíssimo Sacramento, carregaram também uma imagem peregrina de Carlo Acutis. As ruas de Assis encheram-se de fiéis, não apenas da paróquia local, mas peregrinos de toda a Itália e além. Quando a procissão parou na praça principal para a bênção final, Mateo ergueu o ostensório dourado contendo a hóstia consagrada. O sol da tarde batia nele, fazendo a hóstia brilhar como uma pequena estrela. Ao lado, a imagem de Carlo parecia sorrir com aquela alegria característica que transcendia a fotografia. Meus irmãos e irmãs,
proclamou Mateu, sua voz ecoando na praça. Aqui está nossa esperança, aqui está nossa verdade, aqui está nosso futuro. Jesus Cristo, presente na Eucaristia, vivo e real, e um jovem santo que nos mostra que podemos levar Cristo para onde quer que vamos, até mesmo, especialmente, para o mundo digital. A multidão respondeu com um amém retumbante que parecia fazer as próprias pedras antigas de Assis vibrarem. Naquela noite, após a celebração, Mateu sentou-se em sua pequena sala paroquial. A senhora Francesca havia preparado um jantar simples, mas ele mal tocou na comida. Estava absorto em pensamentos, memórias dos últimos 2 anos, passando como um filme em sua mente. Seu olhar pousou novamente na fotografia de Carlo Acutis, que agora ocupava um lugar permanente em sua escrivaninha. Sorriu, um sorriso de profunda paz e gratidão. Você me salvou, sussurrou. Mas mais que isso, você me ensinou. Ensinou-me que a verdade sempre vence, que Deus nunca abandona os seus, que os instrumentos mais modernos podem ser usados para os propósitos mais sagrados, que a alegria é possível mesmo no sofrimento, porque não depende das circunstâncias, mas de onde fixamos nosso olhar. Uma brisa suave entrou pela janela aberta, movendo suavemente as cortinas. Mateu sentiu, ou imaginou sentir, uma presença, como se alguém tivesse entrado no quarto. Não era assustador, era reconfortante, familiar, amigável. Carlo, disse em voz alta, sentindo-se apenas um pouco tolo. Se você está aqui, de alguma forma, obrigado. Não apenas por mim, mas por todos que sua vida e morte continuam a tocar. Continue intercedendo por nós. Continue nos mostrando o caminho para a alegria verdadeira. O momento passou, mas a paz permaneceu. A história do padre Mateu Santoro e sua vindicação através da misteriosa intervenção que ele atribuiu ao beato Carlo Acutis tornou-se um testemunho poderoso de várias verdades eternas. Primeiro, que a injustiça, por mais dolorosa que seja, não tem a palavra final. A verdade, como Cristo prometeu, sempre nos liberta, ainda que o caminho para essa libertação passe pelo vale escuro do sofrimento. Segundo, que Deus opera através dos meios mais inesperados. Quem poderia imaginar que a tecnologia, frequentemente vista como inimiga da vida espiritual, se tornaria o instrumento de justiça divina? Mas Carlo Acutis entendeu o que muitos ainda não compreendem. Não há contradição entre fé e modernidade, entre devoção eucarística e competência digital. Tudo o que é verdadeiro, belo e bom vem de Deus e pode ser devolvido a Ele. Terceiro, que os santos não são figuras distantes e inalcançáveis, mas amigos próximos que continuam ativos em nossas vidas. Carlo, com apenas 15 anos quando morreu, continua vivo de uma forma que transcende a morte física. Sua intercessão não é mera memória, mas presença ativa, força real operando no mundo. Para Mateu, aqueles meses de injustiça e exílio se transformaram no maior presente de sua vida sacerdotal. Não porque o sofrimento seja bom em si mesmo, mas porque Deus pode transformar até mesmo o mal mais profundo em bem. Mateu emergiu daquela fornalha refinado, mais compassivo, mais profundo em sua fé, mais consciente tanto de sua fragilidade quanto da força que vem de Deus. A paróquia de Santa Maria delle Grazie nunca mais foi a mesma. A crise forçou a comunidade a examinar-se, a questionar como haviam sido tão rápidos em condenar, tão lentos em defender. Muitos pediram perdão a Mateu, e ele generosamente o concedeu, entendendo que todos são frágeis, todos são capazes tanto de grande bem quanto de grande mal. E Chiara, a jovem que havia se convertido durante aquela missa memorável, tornou-se uma das mais ativas evangelizadoras digitais da Itália, criando conteúdo que alcançou milhões, sempre lembrando-os de que a alegria verdadeira vem de dirigir o olhar não para si mesmo, mas para Deus. Quanto à identidade da testemunha da verdade, aquele perfil misterioso que havia exposto a conspiração de Luca,
permanece oficialmente desconhecida. Investigadores da igreja examinaram o caso para determinar se poderia ser classificado como um milagre atribuível a Carlo Acutis. As evidências eram intrigantes, mas não conclusivas, segundo os critérios rigorosos da igreja. Mas para aqueles que viveram a história, que viram a transformação de Mateo, que testemunharam a conversão de Chiara e até mesmo a eventual redenção de Luca, não havia dúvida. Algo extraordinário havia acontecido. E no centro desse extraordinário estava um jovem beato que amava Jesus na Eucaristia e via a tecnologia não como ameaça à fé, mas como ferramenta para espalhá-la. A última palavra pertence ao próprio Mateo, de uma homilia que pregou no 3º aniversário de sua vindicação. Meus amigos, quando a injustiça nos atinge, quando o mundo parece ter se voltado contra nós, quando até Deus parece silencioso, lembrem-se, o silêncio de Deus não é ausência. Frequentemente, é na escuridão mais profunda que ele está mais ativo, trabalhando de formas que só poderemos ver em retrospecto. Mantenham a fé, procurem a verdade. E nunca, nunca percam a esperança de que a justiça virá, talvez não da forma que esperamos, talvez não no tempo que desejamos, mas virá, porque Deus é fiel, mesmo quando nós vacilamos, especialmente quando vacilamos. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você é. Compartilhe esta mensagem de esperança e fé com aqueles que precisam ouvir que a verdade sempre prevalece e que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Que a alegria de Carlo Acutis e a perseverança do Padre Mateo inspirem você em sua própria jornada de fé.